Olá, tudo bem? Chegamos ao final do módulo 7, né? E vamos hoje corrigir as atividades da hora do estudo. Então venha comigo, que são muitas atividades para fazermos as correções. E eu vou dar uma agilidade maior, simplificar os cálculos, porque são muitas atividades, senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Então, logo depois da vinheta, eu começo as correções. Atividade 1, página 67. Então, atividades da hora de estudo, atividade 1. O banco solicitou a seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9 para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos também, só que permitindo agora o uso de 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é... Então, vejam só. As senhas do modelo anterior, o cálculo é 6 escolhas, então 10 a sexta. Da nova senha, perceba que você tem 26 letras do alfabeto. Considerando que as minúsculas e as maiúsculas serão consideradas diferentes, então você vai ter 26 mais 26, 52, mais os 10 algarismos, totalizando 66 caracteres, formados ou composto por algarismos e letras. Então você vai ter 62 opções para a primeira escolha, 62, 62, 62, 62, 62, ou seja, 62 a sexta. Então, 62 a sexta é o total de novas senhas, dividido por 10 a sexta, que é o total das senhas anteriores. Portanto, alternativa letra A. Item 2. João mora na cidade A e precisa visitar 5 clientes. Deixa eu ir grifando. 5 clientes localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Ele fala aqui 7 letras porque ele sai da cidade A, que é a cidade que ele mora, e retorna à cidade A. Então perceba que ele visita 5 clientes. Ele sai de A, chega em A, então essa cidade A, a partida e a chegada é a cidade que ele mora. E as outras 5, B, C, D, E, F, são as cidades dos clientes, tá bom? Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo do deslocamento entre as cidades. Então esses números aqui que temos aqui entre B e C, entre B e F, informa o custo de deslocamento entre essas cidades. Como João quer economizar, ele precisa determinar qual trajeto de menor custo para visitar os 5 clientes. Examinando a figura, percebe que precisa considerar somente parte das sequências, pois os trajetos A, B, C, D, E, F, A e AF, EDC, BA têm o mesmo custo, ou seja, a ida e a volta é a mesma coisa, porque a ordem aqui não importa. Então, AB e BA é a mesma coisa. Então, nós vamos calcular e vamos dividir por 2. Ele gasta 1 minuto e 30 para examinar uma sequência e descartar a sua simétrica. O tempo mínimo necessário para João verificar todas as sequências possíveis do problema é de... Olha só, então são 5 clientes, então ele vai fazer aqui uma permutação de 5. Permutação de 5 é 5 fatorial aqui e dá 120. Como tem a ida e a volta, ou seja, tem a simétrica, então 120 dividido por 2 dá 60. 60 vezes 1 minuto e 30, ou seja, 1,5. Né? Então 1,5. 60 vezes 1,5, 90 minutos, alternativa a letra B. Ok? Questão 3. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias construídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango
não quadrado com pedras nos seus vértices, de modo que dois vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C, D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Bom, eu quero que você considere o seguinte, que essa pedra, você colocando um cordão, digamos, aqui, e aí você tem um cordão, por exemplo, aqui. Vamos imaginar aqui assim o cordão que colocaria aqui em volta do pescoço, digamos, só essa parte aqui de fora, tá certo? Então, se a pedra você pendura, bota um pingente aqui, bota um arcozinho, isso aqui funcionaria como um pingente, por exemplo, aqui você tem essa joia pode girar. Lembre-se que isso aqui, essa parte de A, isso aqui não é a parte que fica para frente. Então, esse lado B, essa joia pode girar e pode vir para o lado de cá, tá certo? Então, fique atento a isso, que essa joia pode se movimentar, esse B vindo para o lado de cá e esse D vindo para o lado de cá, e a joia é a mesma, ou seja, você pode ver a frente e o fundo da joia, porque essa pedra, ela está vendo a frente e o fundo, você não tem algo fixo que você vê só a frente. Tá certo? Você vê a frente e o fundo, você vê os dois lados da joia. Sendo assim, vamos considerar algumas possibilidades. Então vamos lá. Vamos considerar 3 casos. Então acompanhe comigo a leitura disso aqui. As pedras A e C, elas podem ter a mesma cor. Então, você pode ter A e C a mesma cor, por exemplo, vermelha, e sendo B e D de cores diferentes. Então, A e C ter a mesma cor e B e D cores distintas entre si. E distintas de A, obviamente, porque ele disse que A e B, que são vértices consecutivos, não podem ter a mesma cor. Então, A e B e A e D não podem ter a mesma cor. É obrigação, foi aqui regra, digamos, aqui da fabricação, que vértices consecutivos não tivessem a mesma cor, tá certo? Então, existem 3 maneiras de você escolher. Então, quando você vai escolher a cor A e C, você já definiu que A e C vai ter a mesma cor. Então, você tem 3 maneiras de escolher essas pedras que você vai colocar no lugar de A e C. Então, você tem 3 opções. Daí, você tem 2 maneiras de escolher a pedra que você vai colocar no lugar de B. E aí, no momento que você escolheu 2 opções, você tem 2 opções para aqui, você só tem uma opção para escolher a pedra que você vai colocar no lugar de D. Mas como eu citei aqui no exemplo, como essa joia ela pode girar, e aí você teria isso aqui, então essa opção é a mesma que essa. Por isso que você faz 3 vezes 2 vezes 1 e divide por 2, porque essa é a mesma dessa. Você não pode considerar como sendo diferente. Então, você faz 3 vezes 2 vezes 1 e divide por 2. Daí você vai ter 3 possibilidades. O segundo caso seria você considerar que ao invés de AC ter a mesma cor, você poderia considerar que BD tivessem a mesma cor. E aí o raciocínio seria o mesmo. Ao invés de AC ter a mesma cor, BD teria a mesma cor, e é claro que aí o raciocínio, já que é o mesmo, você teria novamente 3 opções. Então, no primeiro caso, AC tendo a mesma cor, você tem 3 opções. Se B e D tivessem a mesma cor, sendo assim AC cores diferentes, você teria mais 3 opções. E o terceiro caso, aí deixa eu limpar isso, o terceiro caso é se A, C tivessem cores diferentes. Aqui, esse foi a segunda situação, ó, BD cores iguais e AC cores diferentes. E a terceira situação, o terceiro caso, é se AC tiverem cores iguais e BD também cores iguais. Então eu teria 3 opções para escolher A e C e 2 opções para escolher BD. Então 3 vezes 2, 6. Então foram aqui 3 no primeiro, 3 no segundo caso e 6 no terceiro caso, que é essa possibilidade aqui. Aqui não divide por 2, tá bom? Porque aqui não tem 2 situações, né? Aqui não tem a pedra tendo a possibilidade do giro, tá certo? Então aqui você não está considerando que você tem pedras, posições diferentes, você não considerou em 2 casos, você considerou um mesmo, tá certo? Então aqui não tem que dividir por 2, então foi 3 do primeiro, 3 do segundo e 6 do terceiro, então 3 mais 3 mais 6, 12, e a alternativa correta aqui, ó, letra B. Questão 4 agora, o setor de recursos humanos
de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles, melhor dizendo, em nenhum deles aparecem dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é. Ou seja, basta a gente descobrir qual é a posição desse número 75.913. Então faremos isso. Vamos ver. Dos 10 algarismos que existem, ou seja, do 0 ao 9, ele disse que não usou os pares. Então vamos usar apenas os ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. E aí vamos pegar em ordem crescente. Então, todos os números que começam com o algarismo 1. E aí, se começar com 1, sobram 4 números para eu permutar. Então, eu começo com 1, sobram 4 para permutar. Então, permutação de 4, que vai dar 24. Se ele iniciar com 3, fica menor ainda do que o 75. Deixa eu até apagar isso aqui, porque olha só, ele, para ficar maior, ele tem que começar do 8, por exemplo, no caso aí, começar do 9, né? Então, números que começam com um algarismo menor que 7, é claro que vai ser menor do que 75.913. Então, se ele está começando com 1, ele será menor. Começando com 3, será menor. Começando com 5, será menor. Então, temos 24, mais 24, mais 24. Quando ele começar com 7, aí fica igual, aí eu digo, opa, então eu já vou olhar o segundo. Então, 75. Então, se ele começar com 71, fica menor. Então, restam 3 para permutar, o que dá 6. Iniciando com 73 fica menor, então são mais 6. Iniciando com 75, aí você diz, opa, aqui é 75, então eu já passo a analisar o terceiro. 751, então 751, aí é menor do que 759, então tudo bem. Então ficam ainda 2 para permutar, isso dá 2. 753 é menor do que o 759, tudo bem. Restam 2 para permutar. Aí depois do 753 vem o 759. Aí você diz, opa, 759 tá igual, então eu vou para o próximo. Não pode repetir, então já é o 75913. Então você diz, opa, não, aqui já acabou. Já cheguei no número que eu queria, então agora é só eu contar. Então olha, 24, 48, 72, 78, 84, 86, 88... Esse vai ser o qual? O 89. Então, 89, alternativa, letra E. Ok? Questão 5. Vamos lá, que são muitas questões. Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que uma videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Olha só. 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama, 16 filmes. Sendo 2 por vez, ele fará 8 locações. Aí deixa eu colocar aqui meu ponteirozinho. Então, se você vai fazer as 8 locações e você tem aqui os 8 de ação, então você vai ter uma permutação de 8. Então você tem os 5 lá de comédia, então uma permutação de 5. E os 3 de drama, uma permutação de 3. Então, 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial, alternativa letra B. Questão 6. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. Então temos aqui nos nacionais 4 opções,
e nos internacionais, outras 4 opções. De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor poderá escolher os 5 museus para visitar? Aqui temos o Museu do MASP, né, que é o museu em São Paulo, e esse aqui é o Museu de Louvre. Então eu coloquei a foto aqui dos 2 primeiros aqui citados. Então, olha só a resposta. Então, se você tem 4 opções e você vai escolher 3, então temos uma combinação de 4, 3 a 3, e de 4 opções dos internacionais, ele vai escolher 2. Então, combinação de 4, 2 a 2, ou seja, 4 vezes 6, 24, alternativa a letra D. Questão 7. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante, ou seja, a ordem importa. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculados através de... Bom, se num primeiro momento você tinha 12 times e ia escolher 4 para formar o grupo A, a ordem não importa. 12 para escolher 4, então escolha sem importância de ordem, isso é combinação. E dos 4 você escolher 2 para formar um jogo tendo a ordem importância, então isso é arranjo. Então é claro que a alternativa correta é letra A. Agora, questão 8. O total de matrizes distintas que possuem apenas os números 1, 2, 3 até o 16 como elementos sem repetição é igual a... Bom, lembrem-se que as matrizes ela tem linhas e colunas, então com 16 elementos aí nós podemos ter matrizes dos seguintes tipos. 1 por 16 ou 16 por 1, 2 por 8 ou 8 por 2, ou ainda uma matriz do tipo 4 por 4. Então temos 5 possibilidades de matrizes para que ela comporte esses 16 elementos, tá certo? Então, depois que você definir o tipo da matriz, você vai estar permutando esses 16 elementos. Então, você vai ter uma permutação de 16 e isso dá 16 fatorial. Para cada um desses modelos, você vai ter 16 fatorial. Como são 5 modelos, então a conta será 5 vezes 16 fatorial, ou seja, alternativa C. Seguindo adiante, questão 9 agora. A figura a seguir supostamente... Aliás, deixa eu só chamar a atenção de uma coisa antes de começar a ler. Toda vez que a gente está diante de uma questão como essa aqui, ó, toda questão desse tipo, que mostrar para você esse quadriculado, e já mostra esse desenho, que você vai ter um deslocamento aqui, eu já chamei a atenção para você que isso já sugere aquele modelo de questão de permutação com repetição, se lembra? Vamos ver que isso de fato confere, vai se encaixar nesse modelo que eu falei. Olha só. A figura a seguir supostamente representa o mapa da cidade onde se encontra Paulo, na qual há 7 avenidas na direção norte-sul e 6 avenidas na direção leste-oeste. Perceba que aqui essa malha não está representando exatamente essa quantidade que tem aí, tá bom? Porque aqui é uma parte da malha. Se na praça localizada no ponto B, aqui está o ponto B, ocorre uma manifestação pacífica organizada por estudantes e Paulo encontra-se no ponto A, aqui está o ponto A, quantos são os trajetos de comprimento mínimo que Paulo pode escolher a fim de participar dessa manifestação? Se ele deseja passar antes na casa do seu tio, que se encontra localizada no ponto C, assinale a alternativa que contém a resposta correta. Ou seja, ele vai sair de A, passar por C e de C passar por B. Então teremos uma permutação entre A e C e entre C e B, sendo que de A para C você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 movimentos, sendo que ocorre uma repetição de 4 e 4, ou seja, permutação de 8 com repetição de 4 e 4, e depois, então você vai ter vezes 3 movimentos, sendo uma repetição de 2. Sendo assim, a conta será aqui, ó. Olha onde tem aqui embaixo, permutação de 8, 4, repetição de 4 e repetição de 4, vezes permutação de 3 com repetição de 2. Aqui está mais legível, 8 fatorial sobre 4 fatorial e 4 fatorial,
3 fatorial e 2 fatorial, e a conta ficará, portanto, 210, alternativa a letra D, ok? Chegando aqui agora à metade das questões praticamente. Considere um motor a explosão com cilindros C1 até C6. Escolhida uma ordem de explosão, os cilindros são acionados sempre na mesma ordem. Duas sequências de explosão que correspondem à mesma permutação circular. Olha onde ele chamou a atenção. Olha, isso aqui é uma permutação circular. Geram a mesma ordem de explosão. Então, se você, digamos, a ordem for C2, 4, 6, 1, 3 e 5, então é a mesma coisa de você considerar 1, 3, 5, 2, 4, 6, porque a sequência é a mesma. Quantas são as ordens de explosão possíveis para um motor com 6 cilindros? Ora, permutação circular de 6, 5 fatorial, 120. Moleza essa, né? Questão 11, então. 3 rapazes e 2 moças formarão uma roda. Falou de novo aqui permutação circular. Se ligue. Dando-se as mãos. De quantas maneiras diferentes poderão formar a roda de modo que as 2 moças não fiquem juntas? Olha, fique atento ao termo aqui, porque normalmente as questões pedem que as pessoas fiquem juntas. Então a gente considera que 2 pessoas se juntam e se tornam uma. Aqui é o contrário, aqui elas não devem ficar juntas. Então aqui o raciocínio deve ser diferente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou posicionar primeiro os 3 rapazes. Então eu vou fazer uma permutação circular com os 3 rapazes. Posiciono eles e depois eu posiciono as meninas. Fica mais fácil assim. Ou seja, eu tenho 3 rapazes aqui para organizá-los, aí eu faço a permutação circular dos 3 rapazes. Isso vai dar 2. Daí, eu vou olhar agora aqui as 2 meninas, eu vou dizer o seguinte, então a primeira menina eu vou posicionar. Quantas opções tenho? Ela pode estar entre o rapaz A e o rapaz B, ou entre o rapaz B e o rapaz C, ou entre o rapaz C e o rapaz A, ou seja, a primeira menina tem 3 opções para ela. E a segunda menina vai ter 2 opções. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, que é o número daqui, vai dar um total de 12. E a alternativa, letra B, ok? Item 12 agora. Uma lanchonete serve suco de frutas em copos padronizados para viagem nos sabores uva, laranja e limão. O número de formas possíveis de adquirir-se 5 copos de suco é. Então o problema aqui é parecido com aquele que nós vimos lá atrás, que falava de uma parte de matemática em detalhes. Vocês se lembram disso? De que a pessoa ia adquirir empadas, tinham lá sabores e etc. É a mesma ideia aqui. Então eles vão adquirir 5 copos de suco. Só que sucos de uva, de laranja e de limão. Então ele pode adquirir de 0 a 5 de cada um. Então uma possibilidade é, deixa eu grifar, ele pode adquirir, digamos, 1 de uva, 1 de laranja e 3 de limão. Ou seja, 1 mais 3. E aí você substituir esse possível solução para essa equação por símbolos, e aí você teria um conjunto aqui de 7 símbolos, sendo que há uma repetição de 5 símbolos, que são esses pontinhos, e 2 símbolos, que são o sinal aqui de adição. Daí você faz a conta simplesmente assim, permutação de 7, repetição de 5 e repetição de 2. Fazendo as contas, 21, letra A. Tudo bem? Questão 13 agora. Numa sala de aula, temos 15 alunos, sendo 10 rapazes e 5 moças. Dentre esses alunos, existe um único casal. Então, tem um único casal de namorados. Serão formados grupos de 6 rapazes e 3 moças. O número de grupos... Deixa eu ligar o ventilador que o calor apertou. Serão formados grupos de 6 rapazes e 3 moças. O número de grupos que podem ser formados com a presença. Então, olha só, esse casal já é obrigatório que eles vão estar. Então, ao invés de você escolher 6 rapazes, só serão escolhidos 5, porque o rapaz do casal já vai estar. Ao invés de escolher 3 moças, só vão ser escolhidas 2, porque uma que é a moça que tem o namorado lá já vai estar. Então, a conta que faremos é, ao invés de escolhermos 6, escolheremos 5. Então, ao invés de termos 10, teremos 9. Então, faremos
de 9 escolheremos 5, então teremos combinação de 9, 5 a 5. E ao invés de termos 5 moças, teremos apenas 4 para escolhermos 2. Combinação de 4, 2 a 2, ou seja, 126 vezes 6, 756, alternativa a letra C. Questão 14 agora. Considere 2 pontos distintos dispostos no plano. 5 desses pontos estão numa mesma reta, são colineares, portanto. Qualquer outra reta do plano contém, no máximo, 2 desses pontos. Quantos triângulos podemos formar com esses vértices nos pontos? Vejam, se nós considerarmos todos os 12 pontos e desses escolhermos 3, então teremos uma combinação de 12, 3 a 3, que vai dar 220. Ocorre que daqueles 5 que são colineares, se nós considerarmos 3 desses, eles não formarão triângulos. Então nós precisamos retirá-los. Então combinação de 5, 3 a 3 dá 10. E assim faremos 220 menos 10. 220 menos 10, 210, que é a alternativa correta. Ok? Chegamos agora à questão 15. Para montar um sanduíche, os clientes de uma lanchonete podem escolher um dentre os tipos de pão, que são calabresa, orégano e queijo. Um dentre os tamanhos, que são pequeno e grande. E pode escolher de 1 até 5 dentre os tipos de recheio: sardinha, atum, queijo, presunto e salame, sem possibilidade de repetição de recheio no mesmo sanduíche. Calcule quantos sanduíches distintos podem ser formados. Então aqui temos. Para montar o sanduíche, deve-se escolher um pão. Então você tem 3 possibilidades para o pão. Pronto, aqui. Depois você vai escolher o tamanho, então são 2 possibilidades. Só que na hora de você multiplicar pelo recheio, aí você pode ter uma combinação de 5, 1 a 1, mais 5, que pode ser ou 5, 2 a 2, ou 5, 3 a 3, ou 5, 4 a 4, ou 5, 5 a 5. Ou seja, você precisa fazer essa conta aqui separadamente. Só que combinação de 5, 1 a 1, 5, 2 a 2, 5, 3 a 3, 5, 4 a 4, 5, 5 a 5. Você poderia calcular essas 5 combinações ou perceber que isso aqui é quase, eu falei quase, a linha 2, quase a linha 5, melhor dizendo, né? Porque o número de baixo é a linha 5. Quase a linha 5 inteira tem a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4, a coluna 5, ou seja, só está faltando a coluna 0. Então, você se lembra que a soma de todos os elementos de uma linha é 2 elevado ao número daquela linha. Então nós faremos 2 elevado a 5, que vai dar 32, e vamos retirar aquele elemento que está faltando aqui, que é a combinação de 5 a 0, que dá 1. Então 2 a quinta dá 32, 32 menos 1 dá 31, e 31 vezes 6, 186. Esse raciocínio que eu estava falando é para evitar você ter que calcular essas 5 combinações, ok? Mas se você preferir, eu não quero fazer isso, faça o cálculo das 5 combinações e depois multiplique por 6, que é o resultado de 3 vezes 2, tudo bem? Bom, letra B. O número de sanduíches distintos que um cliente pode montar se ele não gosta de orégano, só come sanduíches pequenos e deseja 2 recheios em cada sanduíche. Aí é só eu analisar aqui. Se ele não cadê, meu Deus, aqui? Se ele não gosta de orégano, então ele só vai ter 2 opções. Se o pão que ele quer é só pequeno, ele só tem uma opção. E se ele quer 2 recheios, então é combinação de 5, 2 a 2. Aí fica mais prático, ficou mais limitado, está mais restrito, menos contas, 20 é a resposta. Item 16. No quadro abaixo, de quantos modos é possível formar a palavra federal partindo de um F e indo sempre para a direita ou para baixo? Bom, aí é interessante que ao invés de você fazer isso, de você sair do F e ir para baixo, como você tem várias letras F, dá mais trabalho. Se você observar, e você pode fazer o caminho inverso, que dá no mesmo, né? Se eu pegar aqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o cálculo vai ser o mesmo. E observe que você só tem uma letra L para finalizar, então é mais fácil fazer o inverso do que ir de F para lá. Então eu vou fazer assim.
Vamos calcular inicialmente de quantos modos é possível partir da letra L e chegar até uma das letras F, pois existe somente uma letra L no quadro. Tá vendo aqui? Então observe, existem duas maneiras de escolher uma letra A. Então no momento que você escolheu aqui, ou que você partiu da letra L, você tem duas opções de escolher a letra A. Então, duas maneiras de escolher A. Aí você escolhe A. Digamos que você escolheu essa. Só para aí ficar mais fácil minha explicação aqui. Tudo bem. Então, aí você diz, eu escolhi A. Quando eu escolhi A, eu vou ter duas opções para escolher R. Beleza? Aí, vamos lá escolher R. Vamos imaginar que eu tenha escolhido essa. Então, se eu escolhi essa, eu tenho duas opções para escolher a letra E. Vamos imaginar que eu tenha escolhido essa letra E. Então, eu vou ter duas opções para escolher a letra D. Imaginando que eu tenha escolhido essa letra D, eu vou ter duas opções para escolher a letra E. Está aqui. Imaginando que eu escolhi essa letra E, eu terei duas opções para escolher a letra F. Prontinho. Então, fazendo 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64, alternativa à letra B. Ficou mais prático assim, foi? Item 17 agora. No triângulo de Pascal, a soma dos elementos da linha N com as da linha N mais 1 é... Bom, a soma dos elementos da linha N você sabe que é 2 elevado a N. Da linha N mais 1 você sabe que vai dar 2 elevado a N mais 1, não é isso? Então, 2 elevado a N mais 2 elevado a N mais 1, coloque 2 elevado a N em evidência. 2 elevado a N por 2 elevado a N dá 1. 2 elevado a N vezes 2, porque aqui separou, né? Regra de potência. Aí fica 1 mais 2, 3. 3 vezes 2 elevado a N. Prontinho. Que letra? C. Questão 18 agora. Aí começamos a fazer aqui agora, a partir da 18, umas questões de binômio de Newton. Aí eu não vou fazer todo o processo aqui, vou mostrar os resultados, porque fica muito grande fazer todo o passo a passo aqui, tá bom? Considere o binômio de Newton, e aí temos aqui o binômio. Se P for o coeficiente de x à sexta, Q o coeficiente de x ao cubo e S for o termo independente, então P mais Q mais S vale. Então o que é que a gente deve fazer? Como ele está pedindo 3 termos, aqui eu tenho um expoente 9, significa que tem 10 termos. Eu poderia desenvolver o binômio todo, eu encontraria os 10 termos, o que é trabalhoso demais, ou usar o termo geral e encontrar os 3 que ele pede, que é isso que vai ser feito. Então aqui vamos usar a letra K para não usar a letra P, já que aqui P está no enunciado do problema. Então ao invés de usar P, vamos usar aqui K na fórmula. Chegaremos então aqui à fórmula do termo geral. Prontinho. Usando na fórmula do termo geral, aí compare agora com o que ele quer. Por exemplo, como ele quer x à sexta, você pega esse expoente e iguala a 6. E igualando a 6, você vai encontrar K igual a 1. Se K é 1, você substitui aqui K por 1 e faz a conta. 9x à sexta. Daí, compara com esse agora, x ao cubo. Então, comparando com x ao cubo, você tem 3 igual ao expoente. Daí, K vai ser 2 e o termo será 36x ao cubo. Quando ele fala termo independente, você iguala o expoente a 0. Assim, K será igual a 3 e o termo será 84. Só que ele falou que P é o coeficiente de x à sexta, ou seja, P vale 9, Q vale 36 e S vale 84. Ele pediu que você somasse, então, 9 mais 36 mais 84, 129, alternativa letra D. Mais uma questão, agora a questão 19. No desenvolvimento do binômio, os coeficientes dos monômios x² y ao cubo e x vezes y à quarta são respectivamente. Bom, a ideia dessa questão é a mesma da anterior. Vamos encontrar o termo geral, compararmos com esses termos aqui e aí vamos igualar os coeficientes e descobrir então os valores de A e B, tá bom? Preste atenção então nisso aqui.
Pegando aqui o binômio, eu particularmente gosto de fazer assim. Eu pego então a fórmula do termo geral, aqui como está na primeira linha, e aí eu colocaria AX, que é isso aqui, e um BY aqui. Daí, compare, esse P é o mesmo valor que vem aqui. Como ele quer 3, então isso aqui fica 3, 3 e aqui 2. Então você vai ter um A ao quadrado, X ao quadrado, e um B ao cubo, Y ao cubo, que aí você acha o primeiro termo. Então você vai ter 10, A ao quadrado, B ao cubo, X ao quadrado, Y ao cubo. Quando você for comparar com esse, você vai ter y à quarta, não é? Então você vai ter 4, 4 e aqui 1. Daí você acha o outro termo. Pronto. Agora pegue esses termos e compare com esses. Ou seja, pegue esse coeficiente e iguale a 720. 10 vezes a ao quadrado vezes b ao cubo igual a 720. Simplificando aqui o 10 com 720, você vai ter que a ao quadrado b ao cubo é igual a 72. Aqui está. 5ab à quarta igual a 240, ou seja, ab à quarta é igual a 48. Aqui está. Resolva esse sistema agora. Como é que você pode fazer? Uma boa opção é fazer assim, ó, dividir o primeiro membro pelo segundo, que você vai encontrar a ao quadrado e a simplifica, vai dar a. B ao cubo sobre b à quarta fica b embaixo. 72 com 48 fica 3 sobre 2. E aí você tem que a, passando o b para lá, você vai ter que a é igual a 3b sobre 2. Ou a é 1,5b, tanto faz, né? Quem prefere trabalhar com decimal poderia dizer que a é 1,5 vezes b. Daí você vai pegar isso aqui e pode substituir em qualquer uma das duas equações. Por exemplo, se você substituir na segunda, só para seguir como está aqui na imagem, então substituindo na segunda, você vai chegar à conclusão que b vale 2. E b vale 2, se b vale 2, a vale 3. Então, lembre-se, encontramos um valor, deixa eu anotar, b igual a 2, ó, então b é igual a 2 e a igual a 3. Pronto. Então agora aqui, esqueci, né? Apaguei tudo. Mas enfim, A3B2. Então A3B2, aí eu tiro e vou colocar aqui as alternativas. Bom, A3B2, a primeira alternativa fica correta. A é um número ímpar verdadeiro. A alternativa 04, o último termo do desenvolvimento, como lá você já tinha o termo geral, era fácil chegar no último termo, que vai dar 32y à quinta, correto. O segundo termo, também aqui, correto. E o primeiro termo do desenvolvimento, também correto. Ou seja, é só, ou você pode desenvolver todo o binômio, encontrar todos os termos, né? Que aí você resolve todas as alternativas, já que aqui ele está pedindo o último, o segundo e o primeiro, ou seja, está pedindo vários, ou então você vai pela fórmula do termo geral, tá bom? Aí fica a seu critério. Penúltima questão agora, questão 20. Sendo x e y os respectivos percentuais de nascimento de meninas e meninos em uma comunidade durante certo período, verificou-se que cada termo de desenvolvimento do binômio correspondia à taxa de ocorrência de m menos k meninas e k e de k meninos em um total de m nascimentos, considerando-se T1 a taxa de ocorrência de 3 meninas e 3 meninos, e T2 a taxa de ocorrência de 4 meninas e 2 meninos, x igual a 0,44 e y igual a 0,56, tem-se que T1 sobre T2 é aproximadamente. É melhor mostrar o resultado, que essa questão é muito cálculo aqui, senão fica complexo. Do enunciado temos que m é igual a 6, que aqui 3 mais 3, 6, ou da outra possibilidade que é 4 mais 2 igual a 6. Né? Então, m igual a 6. Aí x foi dado, y foi dado. Substituindo aqui x, y e m, e escrevendo o termo geral, você chegará aqui no termo geral. Combinação de m, k, k, tal. Aí você vai para T1. Quando é T1? 3, 3. Então você bota aqui 3, 3, x você já sabe quem é, y você já sabe quem é. Se aqui é 3 e 3, aqui é 3, aqui você sabe que é 6, que foi o valor do m.
A mesma coisa você vai fazer para T2, aí vai ficar 6, 4 e aqui 4. Observe que aqui ele colocou já mudando a ordem aqui, já arrumando, né? Porque na verdade esse aqui seria assim o último, porque aí você coloca 4, 4 e 2, né? Como a gente fica mais habituado, então aqui já está arrumado, tá bom? Bom, aí você vem aqui fazendo agora aqui a divisão T1 sobre T2. Aí você vai calcular a combinação de 6, 3 a 3, 20. Essa combinação 15. A simplificação desse com esse vai ficar 0,44 embaixo. Esse com esse dá 0,56 em cima. 20 sobre 15 pode simplificar. Aí você pode simplificar aqui por 5, então vai dar 4 sobre 3. Esse 0,56, 0,44 você pode transformar para inteiro, botar 56 sobre 44 e daí ir simplificando, que você vai chegar rapidamente em 1,70, é mais simples assim. Ok? Então, tranquilo. Vamos lá para a última questão. O professor escreveu no quadro negro esse seguinte desafio. Raiz cúbica de 1800 ou 12,34. Quem é maior? Bom, vamos pegar então esse 12,34 e fazer ele ao cubo, porque a gente está acostumado a fazer isso com binômio. Está acostumado não, já fizemos isso algumas vezes, né? Usando essa ideia aqui. Então 12,34 ao cubo, escrevendo 12 mais 0,34. Aí você pode fazer 12 ao cubo e aí desenvolver o binômio, só que não precisa fazer tudo, faça só uma parte. Então vai ficar 3 vezes, aí fica quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Só que quando você fizer aqui 12 ao cubo, desculpe, quando você fizer 12 ao cubo, de novo, risquei lá em cima, 12 ao cubo, e quando você fizer o segundo termo e somar o primeiro com o segundo, já vai estar dando maior do que 1800. Então só o primeiro e o segundo já deu maior, tá bom? Então aqui é só um trabalho mesmo de desenvolver, só para trabalhar um pouco o raciocínio lógico aqui, ok? E desenvolver um pouquinho os neurônios. Se o pensamento é positivo, a maré é sempre boa. Pense nisso e um grande abraço. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fique com Deus e até a próxima aula, até o próximo módulo, na verdade, né? Na próxima aula vamos iniciar o último módulo, volume 8, para encerrarmos o ano letivo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção. Tchau!